Números 21, 16 e 17 nos diz assim: E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe poço e vós cantai dele. Deus e Pai, eu te louvo, eu te bendigo, te exalto em nome de Jesus, nos méritos do seu Filho. Eu rogo neste momento que venha falar conosco. Não queremos ouvir a voz de um homem, queremos ouvir a tua voz. Pai, o Senhor colocou no meu coração coisas inefáveis. Deus, transforme, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração em palavras. Que sejam palavras, ó Deus, que possa fazer a diferença em nosso viver. Nesta igreja, na vida dos irmãos e nós outros. Eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos nos acomodar da melhor maneira que os irmãos puderem. Meus queridos, a história de Israel e a história da igreja está fundamentada primordialmente na fé, porque sem fé é impossível adorar a Deus. Não pode existir cristianismo nem vida cristã sem fé. A fé, irmãos, é o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos 4, a partir do verso 17, Abraão, que havia sido chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, havia se passado 25 anos, e Deus volta a falar com Abraão, dizendo para ele que ele seria pai de uma grande nação. Abraão e Sara, eles já não possuíam nem desejo e nem relacionamento sexual mais. Como é que eles poderiam então ter um filho? Porém, houve um filho. Abraão se tornou pai de uma grande nação, e esse texto, passado aí coisa de uns 400 anos, Moisés está guiando o povo para a terra de Canaã, do Egito para Canaã. Eles estão então nessa cidade em que lemos, nessa localidade, e falta água para o povo beber. 3 milhões de pessoas ali para beberem água, senão morriam de sede. E Deus novamente vai exercitar a fé na vida daquele povo. Irmãos, fé naquele que prometeu, fé que ele e aquele que prometeu também irá cumprir. Deus então manda Moisés, que Moisés ajuntasse o povo. O ajuntamento sempre foi muito importante. É por isso, irmãos, quando o cristão, o crente começa a esfriar-se na comunhão da igreja, dos cultos da igreja, ele esfria por completo, é questão de tempo. Pois o ajuntamento sempre foi importante. Deus então disse no texto em que lemos: ajunta o povo. Números 21, verso 16. Eu quero falar nessa noite sobre chamando à existência coisas que não existem. E a primeira coisa que quero fazer é identificar a situação de Israel e a nossa situação. E o Espírito Santo irá te revelar aquilo que é a sua situação neste momento. A situação de Israel, a identificação do problema é muito fácil, é falta de água. Eles estão viajando em pleno deserto e não tem água. Irmãos, nós passamos alguns dias privados de algumas poucas coisas, e nós vimos o que é estar privado, mesmo que seja de pouca coisa. Ainda assim a privação mexe. Imagina mexer com a coisa mais essencial da vida, que é a água. Israel não tem água. A situação é difícil, e neste momento eu oro, tenho orado ao Espírito Santo nesses dias, para que Ele identifique as minhas e as suas fraquezas também. Qual é a sua fraqueza? Desejo impuro? Lascívia? Adultério? Fornicação? Masturbação? Homossexualismo? Pornografia? Vingança? Desejo vingativo? Ódio? Fofocas, não consegue ficar sem falar dos outros, intrigas, falta de amor, incredulidade, preguiça, falta de alegria para adorar a Deus. Já faz muito tempo que você não abre a sua boca para dizer ao Senhor que Ele é bom, que a bondade dEle dura para sempre, para cantar ao Senhor, para glorificá-lo. Ou falta ânimo para você estar nos cultos, nas reuniões da igreja, ou você tem medo de evangelizar. Você já não ora mais, muito menos jejua,
não ler a palavra e nem medita nela. Ou o problema é alcoolismo, pessoas dadas ao vinho escondido e se embriagam com vinho em casa, ou cerveja, ou mesmo cachaça, que seja a bebida alcoólica que for, ou outro tipo de droga que tem tomado os rumos da sua vida. Ou será mesmo cigarro, músicas mundanas, demoníacas, coisas que te separam de Deus, ou mesmo danças que elevam os problemas da sensualidade e te afasta e te separa de Deus. Eu pergunto, essas coisas têm amarrado a você? Essas coisas te amarram, essas coisas te fazem escravos dela? Possivelmente quando com você sonhou ou iniciou nesse pecado, o diabo te disse que era fácil sair dele. Você pode ir até certo ponto, depois você larga. Não precisa ir mais. É só para você ver como funciona. É só provar. É só ver um pouquinho. Mas agora você se sente que brincou com fogo e está se queimando. E Satanás, ele agora te amarra, porque por conta de um pecadinho, que ele chama de pecadinho, ele te torna um escravo por inteiro. E ele está te matando de sede. E ele está matando muita gente de fome. Qual é o seu problema? O que é que te falta na sua vida? É o deserto? É a prisão? É a escravidão? Na sua opinião, talvez alguns possam dizer a si mesmo que não há chance de qualquer mudança em sua vida. Você não vê nenhum poder em você mesmo que possa te fazer mudar de ideia, que possa te fazer parar com esse pecado, pecado que já traz até prejuízos para muitos, e você deseja até parar com aquilo, mas não tem força. Os dias vão passando e cada vez mais você está mais próximo do inferno, porque o pecador impenitente, o lugar dele na perdição eterna é o inferno, a morte eterna. Sua alma geme. O prazer do pecado você sabe que passa, é efêmero, transitório, e você sabe por fim que a morte eterna te aguarda, porque repito, o fim dos impenitentes é a morte eterna, a separação eterna de Deus. E não há coisa pior do que a separação de Deus. E a separação de Deus eterna é a separação das separações. É o deserto. Israel, o povo clama, o povo pede, o povo geme, o povo está contrito, o povo deseja água. Ali estavam crianças, ali havia o gado, ali havia os velhos, os idosos. A morte era iminente. Eles estavam muito próximos da morte. Mas irmãos, Deus apareceu naquele teatro de operações, e Deus mandou que Moisés reunisse o povo. Deus disse para Moisés: ajunta o povo. O ajuntamento, ele é propício, irmãos, porque o ajuntamento traz força, o ajuntamento traz unidade, o ajuntamento traz poder. É por isso que, se nós orarmos concordando a partir de 2, Deus a ouve e abençoa e responde. Porque onde há unidade, onde há união, onde há ajuntamento do povo de Deus, Deus se faz presente de maneira especial. Irmãos, algo extraordinário haveria de ser feito. E eu quero profetizar na sua vida que algo de extraordinário vai acontecer na sua vida nesta noite. Quando Deus me deu essa palavra que muito falou no meu coração, Deus falava com o meu coração das necessidades que nós temos nesta casa, nesta igreja, de conserto com Deus. Mas há uma maneira de fazer isso. Nós estamos ajuntados. Então nós ouvimos a fala de Moisés, que era para ajuntar, estamos juntos. E Deus então vai cumprir o grande propósito dele na sua vida. Pela fé eu posso profetizar isso na minha e na sua vida. Então eu não sei qual é a sua situação exatamente. Como pastor conheço a vida de muitos, de quase todos, mas intimamente só você e Deus, e mais o Espírito Santo do que você. E eu quero te dizer que nós precisamos de profetizar como foi profetizado ali. Nós precisamos profetizar a bênção. Eu não posso dizer aqui, irmãos, de bênção de uma casa própria. Eu não fui
comissionado por Deus para profetizar aqui bens materiais, prosperidade, mas o bem da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essas coisas nós temos a autoridade de Deus para falar, porque a palavra nos garante que se nós falarmos do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo cumpre a promessa, a obra de salvação, a obra de libertação. Essa palavra nessa noite é uma palavra de libertação. Você pode às vezes até ficar livre daquele problema, mas o problema não é o problema é você. Então você precisa de ter uma graça especial de Deus. Você precisa de receber de Deus porção dobrada do Espírito Santo para vencer os problemas que te amarram, os problemas que te escravizam aqui nessa baixa terra. Deus havia mandado as pragas sobre o Egito e destruído aquela nação. Deus havia aberto o mar vermelho. Deus havia, irmãos, enviado maná. Deus enviou carne para aquele povo quando ele precisou. Deus havia dado vitória sobre os amalequitas e sobre os cananeus. Deus havia mandado levantar aquela serpente no deserto, e todos aqueles que eram picados pela serpente no deserto olhavam para aquela serpente de metal e era curado instantaneamente e não morria. Ele iria intervir novamente junto do seu povo. Quantas vezes o Senhor, eu penso e posso te perguntar, Ele já te socorreu? Quantas vezes o Senhor já te perdoou dos seus pecados? Quantas vezes Ele já socorreu a sua família? Quantas vezes Ele te livrou da morte? Quantas vezes o Senhor te livrou da queda? Quantas vezes o Senhor te livrou da enfermidade, da doença? Quantas vezes o Senhor já te salvou, te curou de coisas terríveis, até de você mesmo? Quantas vezes Deus te fez fechar a boca para vencer o leão? Ou quantas vezes Ele te deu coragem para abrir a sua boca para que você pudesse falar? Irmãos, a palavra de Deus em Lucas 11, 9 a 11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Então eu quero te dizer nessa noite que aquilo que eu estou dizendo aqui, você pode pedir a Deus e Ele vai te dar. Ele não vai, você não precisa orar, será que isso é da vontade de Deus? Não, é da vontade de Deus e Ele quer te dar, e mais, Ele vai te dar. Deus não daria uma palavra para ser ministrada, para ser pregada, sem uma aplicação prática como essa, irmãos. Jesus alimentou a multidão faminta. Depois dali, o Senhor Jesus Cristo, no último dia da festa, Ele se levantou e declarou que aquele que tivesse sede fosse até Ele. Depois o Senhor Jesus encontrou a mulher samaritana, conforme João 4. Ele disse para aquela mulher que ela estava buscando água naquele poço de Jacó, e ela voltaria ali porque tornaria a ter sede. Mas se ela bebesse da água que Jesus lhe desse, rios d'água viva fluiriam do interior daquela mulher. Ela nunca mais teria sede. Ela nunca mais teria, irmãos, medo. Ela nunca perderia mais a esperança da vida. Irmãos, eu tenho visitado pessoas e pastoreado pessoas velhas à beira da morte, e eu posso dizer para os irmãos que a coisa mais horrível do mundo é ver um descrente morrendo. Ele tem medo da morte, ele tem medo do futuro, ele tem medo do que ele fez. Ele não se perdoou, ele não recebeu o perdão de Jesus, ele não foi perdoado. O incrédulo morre, irmãos, em agonia. É diferente do crente que à medida que vai aproximando da hora do encontro com Cristo, ele tem vigor, ele tem energia, ele tem força, ele tem esperança, irmãos. É completamente distinto, é completamente diferente. Eu peço aos irmãos que prestem atenção. Se seu pecado, sua preguiça, seu desânimo, sua fraqueza tenta lhe opor e está vencendo a batalha na sua vida, eu quero dizer que preguiça, pecado, desânimo, qualquer tipo de fraqueza, nada é, porque quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou numa festa e a festa era muito boa, mas na festa acabou-se o vinho. Jesus então transformou água em vinho, não foi? Depois o Senhor Jesus Cristo, irmãos, em outra obra espetacular, extraordinária, Ele chegou numa casa onde havia um sujeito que era seu amigo Lázaro, que havia morrido, e Ele então ressuscitou a pessoa de Lázaro. O Senhor Jesus encontrou uma mulher
Em João 8 dita como mulher adúltera. E aquela mulher foi apanhada no ato do adultério, deveria ser apedrejada. Mas o Senhor Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. O Senhor Jesus Cristo continua a encontrar a nós outros pelo caminho. Basta que nós oremos, clamemos, desejemos e busquemos ao Senhor. Irmãos, nós estamos estudando às quartas-feiras sobre a pessoa de Deus. Deus é um ser pessoal, espiritual, um Deus vivo, um Deus que se relaciona. Isso está sendo dito de uma maneira muito mais objetiva. Nós precisamos, irmãos, desenvolver um relacionamento com Deus de vitória. Nós precisamos desenvolver uma vida, irmãos, de vencedor. Não é esse negócio de vencedor aí que se diz por aí, dessas campanhas. Não é isso que eu estou dizendo. Uma vida de vitória sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo, sobre os seus desejos. Porque no fundo o que nos mata são os nossos desejos malignos, fomentados pelo diabo. Ele usa tudo isso para poder nos destruir. E há pessoas destruídas, há pessoas mortas. Hoje é noite de ceia. Há entre nós fracos e doentes e muitos que estão mortos, irmãos. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal de confiança com Deus. Na história da igreja, na história bíblica, na história da igreja, há muitos, inúmeros homens, mas eu quero falar de George Miller. George Miller foi um homem que leu a Bíblia 200 vezes. George Miller não conseguia orar, aprendeu a orar lendo a Bíblia. E George Miller leu a Bíblia 100 vezes de joelho, 100 outras vezes de outro jeito. George Miller desenvolveu, irmãos, uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus que nós também precisamos desenvolver. A história conta que ele viajava navegando para o Quebec. E ele então subiu a proa e encontrou o capitão do navio, que era um irmão em Cristo, e disse: capitão, era quarta-feira, eu preciso estar no Quebec sábado à tarde, porque Deus tem para mim um compromisso ali para eu resolver para ele. E o capitão disse para o George Miller, o missionário: impossível. Olha como está o nevoeiro, a navegação está difícil. Em tempo bom possivelmente não chegaríamos, ainda mais se tiver do jeito que está. Impossível. E ele disse assim: capitão, vamos orar. Pegou o capitão, desceu para o porão do navio. E George Miller fez uma oração simples. Mais ou menos assim: Senhor, o Senhor me mandou para o Quebec para resolver aquela situação que vai se desenrolar no sábado à tarde. Eu preciso estar no Quebec sábado à tarde, o resto é com o Senhor. Dissipa essa neve, esse nevoeiro, faz com que as coisas aconteçam. Eu quero, preciso, e o Senhor me mandou estar. Eu estarei no Quebec no sábado à tarde. Eles levantaram da oração, o capitão quis orar. George Miller falou para eles assim: o senhor não precisa orar. Primeiro que o senhor não acredita em nada. Eu não acredito de nada disso. E depois, porque não precisa orar, porque Deus já fez. Vamos subir. Subiram para a proa do navio. Quando eles chegaram lá, o capitão contou isso para o resto da vida. Era céu de brigadeiro. Não havia nuvens, não havia nevoeiro, não havia nada. Sábado à tarde, George Miller estava no Quebec. George Miller disse para aquele capitão as seguintes palavras: comandante, conheço o meu Senhor há 57 anos. E não há um dia em que eu não tenho uma audiência com Ele. Irmãos, nós precisamos ter uma audiência com Deus diária, constante, contínua, para que nós possamos ter os alimentos espirituais para a nossa alma. Quantos há, irmãos, que se alimentam na igreja de semana em semana, apenas domingo? A Bíblia fica lá guardada, ninguém toca nela, não ora mais, não jejua mais, não busca mais a presença de Deus, e a vida vai se definhando. E, irmãos, o desembocar de todas essas atividades, no final das contas, é a vaidade, é a morte, é o fim. E aquilo que nós fazemos, irmãos, pela fé, nós fazemos para saltar para a vida eterna. Se você ler esse texto com calma, você vai perceber que ali houve um poço. O narrador começa dizendo que ali havia um poço. Ele diz assim: este é o poço. E mais, Israel fez uma canção em memória daquele poço, que diz assim: sobe poço, vós cantai dele. Cantai de quê? Do poço.
Irmãos, não tinha poço não, era deserto, possivelmente areia escaldante, coisas das mais impossíveis. E o texto continua dizendo: do poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com seus bordões. Irmãos, eu fico imaginando a cena de como deve ter acontecido aquilo. O Moisés manda que o povo se ajuntasse, porque Deus iria operar algo glorioso. Chegam ali os líderes do povo, os príncipes, os governantes, os líderes de tribos, e eles pegam seus bordões. Cada família tinha um bordão da família, tinha um cajadão grande, e eles pegam aquilo, irmãos, e vai naquele deserto, naquela areia, e eles cavam. E à medida que eles vão cavando, irmãos, vai brotando água viva. Era tudo o que eles queriam, era tudo que eles precisavam, era tudo que eles necessitavam. Aquele poço fluiu ali e ficou famoso. O poço continuou. E o narrador está dizendo: este aqui é o poço em B, onde o povo estava sem água, e Deus fez com que houvesse água para matar a sede daquela gente. Deus chamou o inexistente à existência. E eu quero te convidar, que nós precisamos de mais alegria para viver. Quantos estão vivendo, irmãos, sem um pingo de alegria na vida? Você tem as coisas, você tem comunicação, Wi-Fi, rede social, talvez 10 mil amigos no Facebook. Você gasta horas para poder responder os seus amigos, publica na internet aquelas fotos mais lindas das viagens, dos passeios, das idas ao shopping, mas você não tem alegria para viver. Você precisa de mais amor, você precisa de mais graça de Deus, você precisa de mais santidade, de mais separação do mundo, você precisa ter mais prazer nas coisas de Deus, você precisa servir mais ao Senhor e à obra do Senhor. Mas como fazer isto? Como fazer? Sua vida é só areia, é só sol, é secura. Você está em meio ao deserto, apesar de haver muita gente à sua volta, você se sente sozinho na caminhada, como se não tivesse ninguém para recorrer. Talvez sua saúde está definhando, a idade vai chegando, as suas perspectivas de vida, a vida profissional, o desemprego, as catástrofes, as possibilidades de greve, as possibilidades de uma nação, irmãos, em beira de um colapso, de uma guerra civil ou dificuldades ainda maior, na qual nós precisamos pensar sobre o nosso país, a própria América do Sul, um barril de pólvora nessa região de Venezuela, Brasil, Bolívia e etc. O que você precisa? Você precisa de água em pleno deserto. Eu quero te dizer que mesmo estando tudo tão distante, mesmo estando tudo tão seco, mesmo estando você em tão densas trevas, trevas como aquelas trevas do Egito, em que se podia pegar nas trevas, de tão densas que eram, eu quero dizer que Deus, Ele intervém e muda a história. Mas eu não quero dizer apenas que Deus pode fazer, eu quero profetizar nessa noite que Ele vai fazer. E eu quero te convidar a que você profetize na sua vida, abra a sua boca e você fale para você mesmo: este é o meu problema é falta de maná do céu, o meu problema é falta de água espiritual, o meu problema é falta de chorar na presença de Deus, meu problema é oração, meu problema é comunhão, meu problema são as amizades, meu problema é o pecado, eu não posso resolver isso, mas Deus te manda a juntar, que Ele te dará a vitória sobre essas dificuldades espirituais. Porque o nosso problema não é outro, irmãos, o nosso problema é espiritual. O nosso problema reside, irmãos, na nossa fraqueza, na nossa nanidão. Nós estamos morrendo, o povo de Deus está morrendo sem força espiritual, sem poder espiritual. E Deus quer que você tenha poder espiritual. É por isso que nós estamos ajuntados nessa noite, irmãos, para que Deus possa fazer essa obra. Ajunta, povo, e profetiza. Qual é o seu problema que você precisa vencer? Eu falei aqui vários, talvez não sejam estes, sejam outros. Você precisa vencer, então vença. Profetiza agora que você será vitorioso sobre o seu pecado. É depressão? Deus cura.
É um problema de angústia na alma, a ponto de desejar a morte. Deus cura. É a desilusão da vida, a perda de alguém que você amava, seja o amado, a amada que se foi, que te abandonou. Pode sua mãe e seu pai te abandonar, mas o Senhor não te abandona, Ele te recolhe. Se você está sofrendo por causa do seu pecado, o Espírito Santo mostra que o Senhor está sofrendo muito mais, porque Ele te ama. Ele quer te restaurar, Ele quer te abençoar, Ele quer te guardar, Ele quer estar com você, Ele quer te dar a água da vida para que você não tenha mais sede espiritual. Mas você precisa profetizar, você precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Qual é o seu problema? Israel naquele momento era o problema da falta d'água, não tinha água para matar a sede. Talvez você está entrando nessa igreja dias após dia, culto após culto, entra e sai da mesma maneira, não canta, não abre a boca, não glorifica a Deus, a palavra não fala com você. Então profetiza, porque Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, e Deus levantou daqueles ossos um grande exército. Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você precisa profetizar. Abra a tua boca e eu a encherei. Fala para o Senhor neste momento: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso vencer esse problema, mas nem vontade de vencer esse problema eu tenho, mas eu sei que eu preciso vencer, eu preciso passar por cima disso, eu preciso ir adiante, eu preciso saltar com energia, com força. O Senhor precisa me socorrer, o Senhor precisa me ajudar, me manda água, o Senhor te manda juntar, Ele te manda profetizar, porque Ele quer te dar a vitória sobre os seus problemas. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O Senhor quer ressuscitar os mortos nessa noite. O Senhor quer renovar o dom das línguas que Ele um dia te deu. O Senhor quer renovar aquelas lágrimas para descerem dos seus olhos, a lágrima da esperança, da alegria, do selo do Espírito Santo. Então ajunta, povo, ajunta, profetiza. Abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Que tal você orar ao Senhor? Que tal você colocar diante do Senhor o seu deserto? Ora ao Senhor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Há pessoas que nem conseguem fechar os olhos. Há pessoas que nem sabem que está no deserto. Há pessoas que não conseguem nem sentir as mazelas, não conseguem nem sentir o fogo do inferno. Que Deus nessa noite possa aquecer a fornalha para o seu lado, para que você possa sentir as chamas da perdição. Qual é o seu problema? O que te faz clamar ao Senhor? Se tem doente nessa noite, Deus vai curar. Se tem morto aqui, Deus vai ressuscitar do ponto de vista espiritual. Se você não vai bem com seu cônjuge, o Senhor vai te dar a graça de pedir desculpa, de pedir perdão, de acertar as coisas. Se seu problema é um problema de pecado oculto, confesse e deixa e alcançará a misericórdia. Se seu problema é inimizade com alguém, procure esse alguém, peça perdão, resolva o problema. Às vezes o problema não é nem com o outro, é com você mesmo. Resolva.